A delicadeza pode ser uma forma de conversar sobre o sofrimento sem que a dor seja ainda maior. Falar sobre o que faz sofrer é parte da experiência de colocar esse sofrimento num lugar menos árido e mais esperançoso. Para isso, a delicadeza merece ser o tapete vermelho sobre o qual podem repousar as histórias de uma vida inteira. Como numa varanda com café e pão de queijo. Sim, este livro é como uma conversa na varanda. E com os olhos nos olhos, com os silêncios que se fazem cada vez mais raros no encontro entre as pessoas. Para uma história poder cumprir o seu destino de tocar a alma humana, para ela poder ser narrada e transformar quem conta e quem escuta, é necessário silêncio. Esse é um trecho do livro Cartas de um Terapeuta para Seus Momentos de Crise, do Alexandre Coimbra Amaral, da editora Paidós. É sobre esse livro que eu quero falar para você hoje. É o último livro que eu acabei de ler, tá bem recente, tá bem fresquinho, e é um livro cheio de delicadeza. É um livro que fala de temas bem dolorosos, muitas vezes, mas como o Alexandre colocou ali, é preciso falar sobre eles. E ele encontrou uma forma belíssima de falar sobre esses sentimentos e tudo isso que aflora em momentos de crise, que foi através das cartas. Então, nesse livro aqui, você vai ler cartas que foram escritas pelos sentimentos. Tem uma carta da raiva, tem uma carta da saudade, da esperança, do amor e da tristeza, enfim, dentre outros. E tem também cartas que não foram escritas por sentimentos, tá? Tem uma carta que é a primeira carta que foi escrita, deixa eu ler aqui, que os títulos que ele traz também são bem bonitos, né? E a primeira carta é a carta de você, recém-nascido, para você hoje. Tem uma outra carta que eu gostei muito, que é a carta dos seus ancestrais, que podem ser muito mais do que os defensores da cultura familiar. Enfim, tem uma carta do diálogo, que decidiu conversar com você. Então, o Alexandre, ele escreve essas cartas como se fossem os sentimentos escrevendo pra gente. E é de uma beleza sem tamanho. Principalmente se você, assim como eu, gosta de escrever cartas e receber cartas, eu não tenho dúvida de que você vai adorar esse livro. E tem uma curiosidade, né? O título do livro pode parecer assim que é um livro daqueles de autoajuda, né? Bem clichê. Mas tá longe de ser isso, tá? O Alexandre, ele escolhe muito bem as palavras, ele escolhe muito bem a forma de se endereçar a você. E ele sabe, como um bom psicólogo, o Alexandre é psicólogo, que para atingir um ponto mais sutil dentro de nós, para que as palavras e as histórias consigam conversar com aquilo que há de mais humano em nós, é preciso metáfora, linguagem simbólica, é preciso saber usar muito bem as palavras. E o Alexandre usa de forma magnífica aqui nesse livro. E que se você tem um coração sensível, se você ama literatura, pode ler esse livro aqui sem medo, tá? Não é um livro de autoajuda. Só que é um livro que, no fim das contas, nos ajuda a nos entender, nos ajuda a sentir, mas ele faz isso através de uma linguagem sensível, ele faz isso através de muitas metáforas, e essa forma que
que ele traz no livro de escrever cartas é muito tocante. E tem uma outra coisa também sobre esse livro. Parece que ele foi feito agora, né? Assim, porque a gente vive a maior das crises que a humanidade já passou, que é a pandemia. Mas não, esse livro ele foi escrito antes da pandemia, só que ele acabou sendo lançado em 2020, durante a pandemia. E assim, gente, dialoga muito com tudo que a gente está vivendo. Tanto que esse livro virou um best-seller, ele está aí entre os mais vendidos aqui no Brasil. Tem uma carta, que é a última carta, que é uma carta bônus, que, enfim, eu não vou falar sobre ela, mas eu acho que foi uma das que mais me fez chorar. Que é uma carta escrita por algo que, infelizmente, a gente só vai poder encontrar num futuro. E que hoje em dia a gente está vivendo sem ele. Então, ele nos escreve e deixa aí uma pontinha de esperança para que a gente possa prosseguir. Então, enfim, fica aí a dica. Eu poderia ficar aqui mais um tempão falando desse livro, porque ele ainda está aqui mexendo comigo. Foi um livro que provocou muito choro, eu chorei muito. Às vezes eu retorno, você pode ver que está marcado, e às vezes eu retorno a alguns trechos e eu choro. E provocou também reflexão, identificação. Então, todos esses efeitos, esses elementos que tornam uma leitura terapêutica. Eu acredito que é um livro muito, muito oportuno para que você leia nesse momento atual. Então, fica aí a dica. E se você já leu, me conta aí o que é que achou, tá bom?